Eu tinha deixado justamente a parte da consciência para o final, porque eu acho que é um estado elevado, né, da nossa espécie. Uhum. Antes de chegar nessa parte, só para fechar a primeira discussão nossa, o que faz da psicologia ser classificada como uma ciência? Só para Ela, o pessoal entender direito, né? Por que que a gente conversou sobre conceito científico? ela tem objeto, ela tem métodos, ela tem linguagem própria. A psicologia tem objeto de estudo. Ela tem o objeto amplo é o homem. Só que o homem é objeto de todas as ciências humanas, né? Então esse é o objeto amplo. E a psicologia tem um objeto específico, que é o comportamento humano na sua subjetividade, na sua personalidade. Os gregos antigos diziam que o que influenciava, o que produzia os nossos comportamentos era a alma. Jundt, lá no começo da psicologia como ciência moderna, dizia que o que produzia o nosso comportamento era o cérebro. Hoje nós sabemos que é um mix de coisas, que não é uma coisa tão simples, não é a variável A ou B. O comportamento humano é multifatorial, multifatorial. Porque o que nós hoje sabemos é que o nosso comportamento tem muito a ver com a nossa personalidade, com a nossa subjetividade. Percepção. E a subjetividade, a personalidade, ela é uma síntese, ela é um processo, ela é um encontro de variáveis múltiplas. Eu, inclusive, costumo dizer que a personalidade não é um produto. A personalidade é um processo. Ao longo da sua existência, essa personalidade ela vai se processando com todas as vivências que você vai tendo, com todos as suas conquistas, perdas, alegrias, tristezas, frustrações, desejos, repressões, não repressões, tudo isso vai constituindo o processo que é a formação da sua personalidade, e é essa personalidade que acaba influenciando o seu comportamento. Então, nós poderíamos dizer que hoje a psicologia é a ciência que, de maneira ampla, tem como objeto o homem, de maneira restrita, tem como objeto a personalidade humana. Para estudar essa personalidade, a psicologia utiliza métodos, caminhos. A psicologia cognitivo-comportamental tem os seus métodos e caminhos. A psicanálise tem os seus métodos e caminhos. A fenomenologia tem os seus métodos e caminhos e por aí vai. E a psicologia tem uma linguagem, dependendo dos métodos que ela utiliza, para poder falar sobre esse objeto amplo que é o homem, na sua subjetividade, na sua personalidade. Então, a psicologia é uma ciência porque ela tem objeto, método e linguagem sistematizados. Ela parte de investigações. Excelente, mestre. Muito obrigado. Por que que eu trouxe essa questão? De novo, o conceito de senso comum, eu não sei se você já ouviu falar, mas de vez em quando a gente escuta. Viu como eu posso ser psicólogo? Após uma pessoa ter dado um conselho para uma outra pessoa querida, né? E às vezes esse conselho, sim, despertou algo positivo nessa outra pessoa, foi um estímulo bom, construtivo. De novo, tem aquela frase que alguns falam: psicólogo é tão fácil ficar sentado dando conselho o dia inteiro. E aí, essas falas, elas são muito ramificações do senso comum. E quando você traz esse conceito agora para nós aqui, conscientizando, eu quero mostrar para o pessoal o porquê que a psicologia é uma ciência e não é uma coisa Não de é senso senso comum. comum. Isso. Porque o senso 5 anos comum, sentado na cadeira fazendo o quê, né? Na senso faculdade. comum, ele é um conhecimento assistemático. Sim. Você não tem que investigar, você não tem que utilizar método. O senso comum é um conhecimento que não precisa ser justificado. O senso comum é um conhecimento superficial. Pau que nasce torto nunca se endireita. Filho de peixe, peixinho é. Isso é senso comum. Esses ditados populares, que a gente tem popular, isso é muito senso comum. É uma análise superficial.
olhou-se um caso e tirou-se uma conclusão genérica. Isso é senso comum. Ciência não. A ciência, ela trabalha com uma investigação radical, rigorosa e de conjunto. Radical, ela vai à origem, à raiz. Rigorosa, ela não aceita qualquer explicação, ela só aceita aquilo que tem lógica. E de conjunto, ela analisa o problema de maneira ampla, ela não analisa só um aspecto do problema. Então, o conhecimento científico é um conhecimento sistematizado, metódico. Entendeu? Quando eu digo, por exemplo, a gente vê isso acontecer, você vê, a pessoa fala assim, nossa, numa conversa de barzinho, nossa, fulana é neurótica. Será que realmente ela se baseou no estudo profundo do conceito de neurose, e que, aliás, não é neurose, são neuroses? Né? Será que ela utilizou algum protocolo para diagnosticar que tipo de neurose a menina tem para falar que ela é neurótica? Não, ela fez uma análise superficial. Ela se baseou no senso comum. Olha, senso comum não tem problema, cara, que a gente usa, não dá para você viver 24 horas cientificamente. Bora, cansa. Você não atravessa a rua cientificamente fazendo cálculos de velocidade e distância, senão você nunca atravessaria a rua. Sim. O senso comum facilita a vida. O problema é que ele não permite desenvolvimento. Para se desenvolver, tem que caminhar para a ciência.